Olá, hoje eu trago para vocês desenhos que não passariam hoje em dia, parte 2. A parte 1 vai estar na descrição, então chega de enrolação e vamos lá. Pucca, então, pelo que parece, pelo que eu consegui encontrar, tipo assim, num negócio que eu fui ver só pra, tipo, falar aqui do porquê que Pucca não passaria hoje em dia, é por causa que ela, tipo, ela beija o Garu, que é um outro personagem, à força de vez em quando. E por incrível que pareça, na vida real, as pessoas não problematizam tanto quando é uma mulher beijando um homem à força. O que é errado, independente se é um homem beijando uma mulher à força ou vice-versa. E é só isso mesmo. As Meninas Superpoderosas. Não tô falando do reboot, tô falando do clássico mesmo. Então, os motivos que levariam esse desenho a não passar hoje em dia, talvez seriam por causa das violências, de algumas piadas que eram bem adultas, sem falar que, tipo, algumas lutas tinham sangue, até dentes sendo cuspidos, sem falar do professor que vira e mexe e fumava em alguns episódios, sem falar da senhorita Sarabel, porque ela era uma mulher, assim, bem curvilínea, atraente, muito amada também pelo público masculino, que já era meio que de se esperar se ela assim, e por causa disso ela foi removida do reboot que saiu em 2016. Betty Boop. Só pra deixar claro, eu nunca vi esse desenho direito. Só tô colocando ele na lista por causa que esse vídeo aqui ele foi feito pra mencionar os desenhos que a pessoa... Tipo, a pessoa que deu a sugestão no vídeo passado, ele citou alguns desenhos. Esse vídeo só foi possível ser feito graças à pessoa que deu a sugestão. E alguns desenhos ficaram faltando na parte 1, então estou fazendo essa parte 2 aqui para poder mencioná-los. E um dos desenhos que apareceu é Betty Boop. Então, como eu falei, eu nunca vi direito esse desenho. Então eu acho que assim, o motivo que levaria ele não passar hoje em dia, talvez seja porque a mulher, né, a protagonista, ela é envolvida tipo, em diversas situações, digamos, problemáticas, se é que você me entende. Eu sou o Máximo. Esse desenho ele é do mesmo criador de A Vaca e o Frango. E ele provavelmente não passaria hoje em dia por causa de justamente os mesmos motivos de A Vaca e o Frango. Por causa de algumas piadas um tanto adultas, até de cunho sexual e tipo, algumas cenas também bem inapropriadas. E é só isso mesmo. Ren e Stimpy, um desenho que facilmente poderia ter sido colocado na parte 1, só que não deu pra colocar, desculpe. Então, simplesmente, Ren e Stimpy é um dos desenhos mais polêmicos da Nickelodeon, simplesmente por causa das piadas de humor negro, violência, episódios baseados em tortura, humor escatológico, e simplesmente algumas piadas também que não seriam bem vistas, principalmente piadas assim, machistas. Sem falar que o desenho era tão pesado, mas tão pesado que o criador chegou a ser demitido da Nickelodeon e depois ele fez uma nova versão, que no caso é uma versão voltada só para adultos e totalmente sem censura, mas não quer dizer que isso deu certo. KND, a turma do bairro. Pelo que eu vi, esse desenho não passaria hoje em dia por causa da frescura dos adultos, porque pelo que eu vi, esse desenho, ele era baseado em quê? Nas crianças, tipo, lutando contra adultos e ao mesmo tempo a ditadura deles. Aí então alguns pais talvez ficassem de mimimi por causa desse negócio. Sendo que isso é claramente uma baboseira, porque muita gente com certeza assistiu o KND e nem por isso odeia os pais. Dudu e Edu. Outro caso, assim, que é, tipo assim, mais leve, porque do Dudu e Edu a gente via o quê? Crianças brincando na rua. E claro que hoje em dia tem crianças brincando na rua, a gente vê jogando bola, soltando pipa, mas, tipo, se a gente for levar em conta os tempos mais antigos com os de hoje em dia, muita criança já não brinca mais na rua. E faz o quê? Fica vendo vídeo no celular, fica jogando jogos, e, tipo, do Dudu e Edu perderia bastante a essência. Seria algo que ficaria muito datado. Popeye. Vamos começar que assim o Popeye, principalmente um pouco mais antigo, ele tipo começou tipo politicamente correto, quer dizer, entre algumas aspas, porque para ser sincero, ele batia em muita gente que de fato era errada, até mesmo em nazista, sem falar que antes de comer espinafre, ele fumava maconha. Para que você acha que ele tinha o cachimbo, né? Sem falar que algumas cenas de violência e também algumas piadas não seriam tão vistas assim, não seriam bem vistas assim, não seriam bem vistos assim para o público, e sem falar que numa versão bem posterior o cachimbo do Popeye foi trocado por um apito. Simplesmente, né, cachimbo é negócio de fumar, e fumar não é bem visto.
Invasor, sim. Esse desenho também, ele já gerou algumas polêmicas por causa de suas piadas, tipo, que tinham humor negro, humor escatológico, e alguns pais talvez não gostassem muito dele hoje em dia por causa disso. Porque assim, ele não pode, tipo assim, o próprio não passa mais na televisão, e eu não sei se ele seria tão bem aceito hoje em dia. Yu Yu Hakusho. Esse desenho, assim como outros casos, tinha violência, sem falar que teve algumas com sangue e tanto até que tiveram algumas censuras bem toscas pra falar a verdade. Mas outro motivo bem especial, por assim dizer, é do Yu sendo um tarado, apertando bunda, sério. É, exatamente. Samurai X. De todos dessa lista, esse eu não conheço. Então vou falar tudo que eu ouvi, tipo, falarem sobre esse anime, por assim dizer. Então, não é só por causa da violência que ele seria banido, porque o próprio anime é pra 16, 18 anos, por aí. Mas assim, o que levou esse anime ser mais polêmico ainda, simplesmente foi por causa que o autor foi preso por causa de pornografia infantil que teve nesse negócio. Sim, exatamente. Mas ele conseguiu sair algum tempo depois por causa de sua influência. Então, somado a todos esses elementos que eu citei, eu acho que tá mais do que claro que não teria como esse anime passar hoje em dia. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é isso tudo por hoje. Tchau!